Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma talk no âmbito do Advocados Summit, organizada pelo ECO e pela Quatro Casas. O tema de hoje, sustentabilidade e obrigações verdes, é um hot topic que está no topo da agenda da maioria das empresas e dos investidores. Para falar sobre este tema, tenho o prazer de ter comigo hoje o Luís Neves, CEO da Global Enabling Sustainability Initiative, e a Ana Spratley, Head Corporate Investment Banking do BPI. Muito obrigado a ambos por terem aceito o convite para estar aqui connosco para falar sobre este assunto. E eu, se calhar começava por si, Luís. E eu creio que a maioria das pessoas que nos ouve e nos vê provavelmente não está tão familiarizada com a GESI. É capaz de nos dizer o que é a GESI e o que é a GESI faz? Muito obrigado pela questão. O GESI é uma organização empresarial, como está sediada em Bruxelas e que tem também um escritório em Washington, e, portanto, é a mesma coisa que estarmos a falar da CIP ou da APDC, digamos, só para referir duas organizações empresariais. A diferença é que o GESI, que existe há 20 anos, trabalha fundamentalmente naquilo que eu chamo de interseção da sustentabilidade com a tecnologia, ou seja, os membros do GESI são fundamentalmente empresas da área tecnológica, são grandes empresas da área tecnológica, somos uma organização global, e estas empresas, há 20 anos, juntaram-se para, digamos, conjuntamente, responderem aos desafios com os quais nós estamos confrontados. Há 20 anos, digamos, o grande desafio tinha a ver com a cadeia de fornecimento, as grandes empresas moveram-se, digamos, com a sua produção para a China, começaram a produzir na China, então vimos, digamos, todos aqueles problemas relacionados com o trabalho infantil, os impactos ambientais, etc. E, portanto, juntámos-nos para desenvolver ferramentas, para trabalharmos em conjunto, para respondermos a estes desafios. Só que, entretanto, pronto, o mundo evoluiu, começámos a ver e a ser confrontados com outros desafios. O mais recente tem a ver com as questões climáticas, naturalmente, porque, digamos, há mais acesso às soluções digitais, à infraestrutura, com os desenvolvimentos tecnológicos e, portanto, naturalmente também há mais consumos de energia e hoje o GESI trabalha fundamentalmente nesta área, tecnologia, sustentabilidade em geral, não só, digamos, a cadeia de fornecimento, o clima, mas há outros desafios, como a economia circular, as questões da privacidade, que são muito importantes, e da ética, e, portanto, todas estas temáticas estão no centro da nossa atividade. Não somos nenhuma organização de lobbying. O que nós fazemos fundamentalmente é estudos, procuramos perceber quais é que são as tendências e oferecemos aos membros do GESI as soluções que lhes permitem responder a todas estas questões. Mas somos também, não só um organismo de empresas, somos talvez a única organização que está aberta àquilo que nós chamamos as organizações não governamentais. Ou seja, com o GESI trabalham muitas outras organizações que não têm o estatuto de membro, portanto não são decisores, mas que nos ajudam, digamos, neste processo e nesta agenda a melhor responder aos desafios que as empresas tecnológicas hoje têm pela frente nesta área. E diga uma coisa, porquê que a sustentabilidade é importante para as empresas? O que é que uma empresa tem a ganhar quando investe na sustentabilidade? Bom, no caso das empresas tecnológicas tem a ganhar muito, digamos. Aliás, é por isso que, digamos, estamos também a trabalhar na sustentabilidade. Digamos, há aqui dois tipos de responsabilidade. Uma é a responsabilidade social das empresas. As empresas fazem parte do ecossistema que é a sociedade e, portanto, têm de dar o seu contributo social, digamos assim, mas depois já há toda a outra componente que é a componente do negócio. Digamos, as tecnologias são aquilo que nós chamamos enablers, digamos. As tecnologias digitais permitem aos outros setores de atividade ser mais eficientes. E, portanto, investimentos nas tecnologias geram dois tipos de benefícios. Geram benefícios para as próprias empresas, que desenvolvem soluções e que as vendem e que as põem no mercado, mas também geram benefícios para os outros que as compram, porque ao comprarem as tecnologias digitais, eles próprios vão ser mais eficientes. Só para lhe dar um exemplo, nós temos, desde 2007, 2008, que andamos a fazer um estudo que fazemos cada 2, 3 anos, que chamamos Smart Reports, que se foram feitos à volta de 3 questões. Uma que tem a ver com a pegada de carbono do setor, da indústria a nível global, a outra que tem a ver com a parte da componente do enabling, como é que nós ajudamos os outros a ser mais eficientes, e a terceira componente é o business value, digamos, é qual é o valor de tudo isto. E a conclusão que nós chegamos é que nas 3 componentes há uma área de negócio. Na primeira, no footprint, porque nós,
ao detectarmos o nosso footprint, a nossa pegada, vemos que a pegada não está a andar bem, portanto vamos procurar ser mais eficientes, ou seja, compramos tecnologias mais eficientes. E, portanto, os fornecedores, as grandes empresas de fornecimento de equipamentos de telecomunicações, elas próprias são chamadas a produzir equipamentos mais eficientes pelos grandes operadores. Depois, na parte do enabling, aquilo que nós vendemos, digamos, o benefício é enorme, porque nós vendemos mais porque geramos eficiências nos outros setores de atividade, na área dos transportes, na logística, na educação, na agricultura, digamos, todos esses setores são impactados positivamente pelas tecnologias. E, digamos, nestes estudos que fizemos, nesses famosos Smart Reports, a conclusão que chegámos é que cada vez que fazemos o valor é muito maior. O último que fizemos, em 2015, calculámos um valor equivalente ao produto interno da China em benefício para as empresas e para os parceiros. Portanto, há aqui claramente um business case e uma razão porque nós fazemos isto. Está claro, é fazer bem, mas também ter lucro, porque as empresas fazem parte da sociedade, têm de gerar também valor e têm de criar emprego e, portanto, há aqui aquilo que nós chamamos em inglês o win-win, digamos, que justifica esta nossa atividade. Valores claramente impressionantes. Passando aqui para a Ana, e sendo o BPI uma das principais instituições financeiras nacionais, o que é que o BPI tem feito na área da sustentabilidade, tanto enquanto banco, como nos próprios serviços que presta aos clientes nesta área? O que é que o BPI tem feito? Conte-nos um pouco. Tem feito muito e eu acho que o caminho é fazer cada vez mais. E só para dar uma ideia, tanto o BPI como o Grupo CaixaBank, onde o BPI está inserido, tem a sustentabilidade como um dos pilares estratégicos para o crescimento e para o futuro. E se calhar começava mais a nível top, a nível global do banco, passa pela política de responsabilidade social, que foi acordada em dezembro de 2018, muito em linha com o que é a política de responsabilidade social do Grupo CaixaBank, e que, no fundo, assume um forte compromisso, aponta para um negócio de sustentabilidade e com uma forte responsabilidade com a sociedade. E isso aí vê-se no banco em vários níveis, em termos de política de remunerações, política de inserção social, obviamente, para não falar mesmo ao nível do que é o trabalho da Fundação La Caixa, que faz parte do grupo, obviamente, e que, como provavelmente sabem, que é uma das fundações com o budget mais relevante a nível global, que todos os anos tem um budget de cerca de 30 milhões de euros para gastar em projetos desse carisma social, de educação, etc. Por isso, muito focado nesses temas. Por isso, ao nível do banco, eu acho que tanto em termos dessa política de responsabilidade social, como também em termos da política de sustentabilidade, que é todos os anos divulgada no relatório anual de contas, vê-se que há um compromisso muito forte em todas essas áreas, tanto nas três vertentes, no ESG, no Environmental, no Social e no Governance. Por isso eu acho que isso aí vê-se, e cada vez mais empenho, mais parcerias, etc., para fazer um caminho muito forte e incisivo a esse respeito. Em termos de serviços, obviamente, e como estamos aqui, o tema deste fórum, deste talk, é realmente as obrigações verdes e sustentáveis, tem sido feito também muito trabalho. Uma vez mais, eu aí falo ao nível do BPI, porque aí estamos a falar de empresas portuguesas, ao nível do CaixaBank também ao nível com empresas espanholas e não só, tem sido dos principais grupos a apostar mais nessa vertente. Uma vez mais, só para dar assim números gerais, até maio de 2011, o Grupo CaixaBank tinha tomado no seu balanço emissões de cerca de 14 bilhões de euros em emissões verdes e sustentáveis, que é um número realmente impressionante. E tinha participado como bookrunner em operações em cerca de mais de 29 bilhões de euros emissões verdes e sustentáveis. E aqui não estou a falar só de obrigações propriamente, é obrigações, é papel comercial, às vezes até produtos de transacionalidade, produtos que se calhar não seriam aqueles mais óbvios para terem este carisma de sustentabilidade ou de ESG, mas realmente conseguiu, aí também há alguma diversificação e alguma aposta em diferentes tipos de produtos. Uma vez mais, esses números são números impressionantes, mas em termos relativos também são impressionantes, porque em 2020, por exemplo, o Grupo CaixaBank
foi o número 5 em termos dos lead tables na EMEA, em termos de produtos verdes e sustentáveis, que acho que é um número realmente, uma posição no ranking realmente impressionante. E no primeiro trimestre de 2021 ficou em número 1 em termos de ESG bonds. Por isso, acho que os números falam por si, mas acho que tem sido feito bastante trabalho nesse sentido. Um bom track record, sim, sem dúvida. Mais uma questão também, por exemplo, uma que eu não referi, em termos de coisas que são feitas em termos do banco e de fator diferenciador, por exemplo. Noutra área, por exemplo, eu vim no mercado de ações também no passado, o Grupo CaixaBank e a equipa CaixaBank BPI foi o primeiro broker a incluir a vertente ESG nos seus relatórios de research. E todo o research que é produzido hoje em dia sobre empresas portuguesas e espanholas tem o seu relatório assessment de ESG de cada uma das empresas. Foi o primeiro broker a nível europeu que o fez, que acho que também é realmente um fator de diferenciação forte. Interessante. E diga uma coisa, em termos do feedback que tem tido dos clientes do BPI quanto a temas de sustentabilidade, os clientes consideram este tema cada vez mais relevante, procuram o apoio do banco para fazer face aos mesmos? O que é que tem sentido da parte dos clientes relativamente a estes temas? Tem sido, há ali algum teaching a fazer, não é? E no início, se calhar, éramos nós mais a puxar para isso, e agora os clientes também já começa-se a ver uma abertura cada vez maior dos investidores, dos clientes nesse sentido. E eu acho que aí nesse sentido, eu diria que começou por ser um nice to have e as empresas, nós dizíamos, olha que isto é bom e olha que isto faz sentido e faz sentido ir por aqui e íamos mostrar os benefícios de fazer uma emissão sustentável ou verde em detrimento de uma emissão dita normal, plain vanilla, e se calhar no início muitos achavam que era mais marketing, fica bem, não é? É um free advertising que by the way, por acaso até pode ter um benefício ligeiro em termos de custo, porque depois também posso especificar mais, mas em termos da taxa, o custo de financiamento pode ter um acréscimo ou uma redução de 2, 3 basis points, ou o que seja, consoante cumpram determinados critérios. Agora, eu acho que cada vez mais vai ser um must-have. Eu acho que as empresas vão progressivamente ver que vai ser esse o caminho, até porque também o leque de investidores e até bancos interessados em tomar essa dívida vai ser cada vez maior, quanto mais verde e quanto mais sustentáveis forem as empresas e quanto mais mostrarem que assim são. Sim. É claro o fenómeno que começamos a assistir do chamado Greenium, portanto, daqui do prémio que se vai conseguindo obter pelas emissões de obrigações verdes. Luís, voltando um pouco a si, e na sua experiência na GESI, as obrigações verdes têm sido um instrumento importante para financiar, que nós normalmente designamos de financial gap, os investimentos necessários para poder fazer face a no fundo, tudo o que será necessário para alcançar a transição energética e a descarbonização. Na GSI tem acompanhado as empresas neste processo de realização de emissões de obrigações verdes? Manuel, deixa-me dizer uma coisa em primeiro lugar. Nós temos de ter a consciência que o mundo está num momento muito perigoso. Estamos a andar, digamos, aquilo que os ingleses chamam o pathway, nós estamos a ir numa direção muito perigosa. Quando nós começámos a fazer os primeiros estudos, os tais famosos SMART estudos, o que é que aconteceu? As emissões globais estavam nessa altura à volta dos 45 gigatons de CO2. Neste momento, quando fizemos o de 2015, já estavam em 64. Ou seja, o mundo está num caminho perigoso e este caminho perigoso tem impacto nas empresas e tem impacto no negócio e tem impacto na infraestrutura de telecomunicações. Bom, nós quando pensamos em telecomunicações pensamos muito que os cabos vão debaixo de terra, não é? Portanto, mas há muitos países, se for por exemplo aos Estados Unidos, os cabos de telecomunicações e as infraestruturas de telecomunicações estão todas no ar. Quando há um hurricane, quando há uma daquelas tempestades, que há muitos lá, bom, aquilo vem tudo para baixo, digamos, é um prejuízo tremendo para as empresas. E, portanto, as empresas começam a olhar para estas questões de uma forma também que tem a ver com o negócio. E, portanto, elas próprias têm consciência de que têm de ser mais sustentáveis, mais verdes. E, portanto, têm de fazer investimentos nessas áreas. Daí que os green bonds começaram, digamos, a ser uma prioridade para renovar infraestruturas que são antigas,
nas áreas dos edifícios, por exemplo, eficiências na área dos consumos da água, porque este setor, nomeadamente na parte da cadeia de fornecimento, digamos, fazer componentes eletrónicos também tem consumos elevados de água e, portanto, as empresas do GESI começaram a despertar para os green bonds há uma série de anos e temos bons exemplos no GESI. A Verizon, por exemplo, fez uma emissão de green bonds em 2019, $1 bilhão. A Swisscom aqui na Europa fez 500 milhões, a Telecom Itália, que é membro do GESI, fez €1 bilhão. Portanto, vês que as empresas estão realmente a abraçar essas estratégias e através, digamos, desses processos de emissão, o que é que elas vão fazer com o dinheiro? Vão realmente renovar as infraestruturas, vão investir em infraestrutura de telecomunicações, vão gerar eficiências nos edifícios antigos, porque se lembrar, não sei se o Manuel acompanhou isso, mas eu, por exemplo, trabalhei para a Telecom alemã em Bonn e a Telecom alemã era dona de metade dos edifícios comerciais de Bonn. Portanto, aqueles edifícios hoje estão todos vazios, porque as tecnologias evoluíram e, portanto, já não é preciso lá pôr aqueles equipamentos todos. Portanto, tudo isto custa dinheiro e, portanto, as empresas sentem necessidade. Depois há aqui outro fenómeno. Há a pressão externa também dos investidores. Há grandes investidores que estão a fazer pressão também para as empresas serem mais verdes e, portanto, há aqui, digamos, estas duas componentes que estão, digamos, que correm em paralelo, mas o GESI, digamos, está fortemente empenhado em promover, digamos, este tipo de investimentos. No setor das telecomunicações, o que tem visto em termos de investimentos financiados mais por emissões de obrigações verdes tem sido mais focado, portanto, nas infraestruturas, na renovação das infraestruturas, ou também tem visto investimentos feitos para reduzir os consumos ou para reduzir mais a pegada ecológica também das empresas? Também, digamos, as infraestruturas é uma porque, digamos, é evidente, mas depois já, digamos, toda a componente que tem a ver com os consumos de energia. Só para lhe dar um exemplo, e perdão voltar à minha antiga empresa de telecomunicações, a Telecom alemã consumia 1% de toda a energia na Alemanha. Só uma empresa consumia 1%. Portanto, investir em energia verde é um win-win claramente. E, portanto, as empresas estão a recorrer, digamos, a este tipo de investimentos para modernizarem a sua infraestrutura energética, apostarem em fotovoltaico, mas não só, digamos, também em outras fontes de energia verde e comprarem mais energia verde. E, portanto, elas próprias agora têm objetivos já, digamos, nos seus, digamos, decisões para caminhar para aquilo que nós chamamos o net zero. E nós estamos a puxar no GESI para que os nossos membros sejam net zero em 2030, que é uma revolução tremenda, porque está toda a gente a falar em 2050. Mas se nós formos a 2050, vamos chegar eu não quero ser catastrófico, mas ter objetivos a 2050 é uma perfeita loucura. Porque o mundo está a crescer, as pessoas querem mais telecomunicações, há mais necessidade de infraestrutura, há mais emissões e esta dinâmica é muito perigosa. Portanto, nós temos de reverter esta dinâmica muito rapidamente, investir em energias verdes e as empresas têm de ser mais sérias nos seus objetivos de redução de emissões de carbono para que, digamos, o mundo fique equilibrado e para que a gente assegure que as futuras gerações realmente tenham um lugar verde, como, digamos, este ambiente temos aqui para viver, não é? Ana, há muitas vezes a ideia no público de que, normalmente, quando nós falamos em obrigações verdes, que elas são só obrigações para serem emitidas por empresas do setor renovável, ou então que os projetos elegíveis são só de energia verde. Mas isto é uma ideia errada, não é? Pode-nos dar aqui um bocadinho melhor a ideia do tipo de emitente, de que tipo de emissões de obrigações verdes têm sido feitas, ou até de empréstimos que têm o link ESG? Sim. Realmente há uma ideia, e se calhar vou só para clarificar um bocadinho aqui uma distinção muito clara e que dá logo uma ideia de qual é a diferença, que é, há empréstimos verdes e há empréstimos ESG linked. Os verdes, efetivamente, são mais específicos, mais estritos, cujo investimento tem que ser feito o investimento tem que ter um impacto positivo. Por isso são projetos com impacto positivo, pode ser investimentos passados ou futuros, mas que realmente o dinheiro tem que ser investido num projeto que tenha um impacto positivo. Ao passo que emissões ESG linked é bastante mais lato, por isso acaba por poder ser utilizado esse conceito e chegar a muitas outras empresas. Não tem que ser para um investimento específico, mas o que acontece é que as empresas se comprometem com determinados KPIs, quer na área social, de environment ou de governance,
em que caso cumpram esses determinados KPIs, que são medidos anualmente, vão ter o tal acréscimo ou redução da taxa que ele foi anteriormente. Por isso, no fundo, é feito um estudo com uma agência, uma Sustainalytics, uma VG ou muitas outras empresas que neste momento estão a especializar nesse setor. É feito um estudo, no fundo, quais é que poderão ser os KPIs com os quais as empresas comprometem. Obviamente, tem que ser uns KPIs ambiciosos suficientes para serem, para realmente quer dar exemplos? Sim, pode ser redução de emissões de CO2, de consumo de água, pode ser número de mulheres em cargos de direção. Por exemplo, a Sonai recentemente fez uma emissão ESG que tinha esse KPI e que foi, no fundo, bastante inovador. Por isso pode ser, há uma diversidade de KPIs que podem ser utilizados. Obviamente que têm que ser relativamente ambiciosos, porque senão é brincar aos KPIs, não é? No fundo é uma coisa que à partida já está garantida, mas isso aí obviamente é medido e depois é medido anualmente se efetivamente chegaram lá ou não. E se chegarem efetivamente tem essa redução da taxa, se não chegarem tem um acréscimo da taxa. Depois também podem ver, há sempre a questão, e ainda outro me perguntava como é que se mede, como é que se controla esses KPIs. O que acontece é que isso aí, há várias formas e pode ser uma vez mais uma dessas entidades externas a medir e a controlar. Normalmente a forma mais fácil é que nos relatórios de sustentabilidade, que são por defeito incluídos no relatório de contas das empresas, é feito o disclosure de como é que estão em termos de consumo de água, em termos de consumo de água, ou de CO2 emissions, ou do que é que seja o KPI relevante. E esses próprios relatórios de contas são obviamente auditados por entidades externas competentes, claro, e com especialidade no setor. Por isso eu acho que isso aí acaba por ser... isto era para desmistificar um bocadinho que só empresas renováveis é que podem aceder a este tipo de financiamentos. Não, nós já tivemos variedíssimas empresas a fazê-lo e, por exemplo, posso dar uns exemplos. Em Portugal, recentemente, nós começámos, por exemplo, em 2019, fizemos uma emissão verde com a Altri. A bioelétrica do Mondego, certo? Sim, exatamente. Em outubro do ano passado, com a Corticeira Amorim, uma emissão verde também, de obrigações. Em dezembro, com a Sonai, aí foi um ESG linked, por isso tinha dois KPIs, era o CO2 emissions e o número de mulheres em cargos de direção. E agora, mais recentemente, não foi uma obrigação, foi um papel comercial, lá está, um instrumento um bocadinho diferente, mas que também pode ter esse critério, ou seja, os critérios de ESG, com a BA Glass, também com dois critérios. Por isso, e agora, por exemplo, estamos a preparar mais duas que estão na calha e que esperamos que se concretizem no curto prazo e pronto. E em termos, por exemplo, isto aqui é obrigações que nós tomamos em balanço, o BPI tomou em balanço. Tivemos também, por exemplo, o caso da EDP, em que fez uma avaliação de um híbrido recentemente em fevereiro, no qual o CaixaBank BPI participou como um dos bancos, como um dos book-runners da operação. Não, de facto, vemos que o espectro de projetos elegíveis de facto é muito grande. Nós também tivemos a oportunidade, por acaso, de assessorar o Grupo Pestana numa emissão de obrigações verdes utilizada para financiar os eco-resorts que o grupo tem. Portanto, de facto, isto é um mito que se devia um pouco desmistificar, porque de facto há um leque alargado de empresas que podem ajudar a contribuir para fazer os investimentos necessários nos diferentes setores, certo? Manuel, por exemplo, só para ter uma ideia, há empresas que uma pessoa pensa que se calhar são tudo menos verdes hoje em dia, mas se tornarem um bocadinho mais verdes ou menos poluidoras, ou o que seja, no fundo eles estão a contribuir positivamente para esse caminho verde que se pretende. Por isso, realmente vê-se emissões verdes, mesmo de empresas que seriam totalmente fora do que seria, o que estaria na cabeça das pessoas à partida que seriam elegíveis. E nós, hoje em dia, quando vamos falar com os clientes, eu diria que nós, no nosso mindset, vamos lá falar e vamos falar logo de emissões de ESG. Vamos ver que se conseguimos fazer alguma emissão com caráter ESG, porque eu acho que cada vez mais há pressão nossa e para os clientes para irem nesse sentido. Luís, olhando aqui um pouco mais para o futuro, quais é que acha que são os próximos passos no processo, que é claramente irreversível, de digitalização, e como é que nós vamos conseguir que essa digitalização se compatibilize com as crescentes exigências de sustentabilidade? Uma coisa é incompatível com a outra, como é que nós vamos conseguir agora, caminhando para o futuro, fazê-las andar de mão dada, digamos assim? Manuel, a digitalização vai ser fundamental para a sustentabilidade.
Eu não estou a dizer isto porque venho do setor, não, digamos, não estou aqui a advogar em causa própria, tem a ver com o meu conhecimento da vida real do mundo das telecomunicações. Digamos, eu comecei a trabalhar em Portugal numa empresa que se chamava Marconi, que já não existe, e que, na altura, tinha a estação de cabos submarinos em Simbra, que ainda lá está. Quando eu lá trabalhava, tinha 50 pessoas a trabalhar, em técnicos e outro pessoal. Hoje trabalha sozinha. E, portanto, trabalha sozinha e o nível de eficiência dos equipamentos que lá estão é uma coisa brutal, digamos. Só para lhe dar um exemplo, o primeiro cabo submarino que foi lá instalado permitia 200 comunicações telefónicas simultâneas hoje é ilimitado. Portanto, hoje podem lá passar todo o tipo de comunicações, televisão, etc., que na altura não era possível. E, portanto, as tecnologias têm vindo a evolver de uma maneira tremenda e, portanto, estão a desmaterializar muitos outros setores de atividade. E através desse processo de desmaterialização ou de virtualização das economias, estão-se a gerar eficiências tremendas. Está claro que também, na medida em que há mais tecnologia, as próprias tecnologias, porque há mais, também estão a criar o seu próprio, a sua própria, a aumentar a sua própria pegada de carbono. Mas aquilo que nós temos constatado é que o delta entre aquilo que é a pegada de carbono do setor e aquilo que são as eficiências geradas está a aumentar constantemente. Em 2007, quando fizemos o primeiro estudo SMART, era de 1 para 5, em 2015 era de 1 para 10. E, portanto, isto quer dizer que as tecnologias vão ser fundamentais ao processo do mundo mais sustentável, mas também têm muitos problemas com elas e portanto, há que digamos, não se pode pensar que as tecnologias agora são aí a solução para tudo o que há no mundo, não. Estão-se a desenvolver outros fenómenos que não têm agora a ver com a questão das emissões de carbono, mas que têm a ver com a sustentabilidade do planeta e que estão ligadas às questões da segurança, da privacidade, da ética, e, portanto, dos dados, digamos, da salvaguarda dos dados. Portanto, há aqui outras dimensões ligadas ao desenvolvimento tecnológico, à inteligência artificial, à robotização, à substituição do homem pela máquina. Portanto, tudo isto são fenómenos que estão ligados à sustentabilidade de uma maneira ou de outra, que nós temos de ter em atenção no planeta em que vivemos, porque há uma coisa que eu lhe garanto, Manuel: nos próximos 10 anos, o desenvolvimento tecnológico vai ser 4 ou 5 vezes mais rápido do que aquilo que foi nos últimos 10 anos. Temos visto e temos sido, eu diria, arrebatados por ele e tentando acompanhá-lo. Mas, Ana, para finalizarmos, o Action Plan da Comissão Europeia falava que eram mais ou menos necessários por ano até 2030 para cumprir com as metas de descarbonização e transição energética, cerca de 180 bilhões de investimento por ano neste setor. Acha que os bancos, que os mercados vão ter apetite para subscrever, para investir todo este montante? Nós, enquanto sociedade, vamos conseguir fazê-lo e os bancos vão nos conseguir ajudar a fazer isso? Sim, todo o montante, a questão aqui é que, obviamente, a sustentabilidade, etc., vai ser um dos critérios utilizados, depois há parte de todos os critérios que são usados pelos bancos para aferir da viabilidade dos projetos, como é óbvio, dos critérios de risco, etc. Se vai haver muito apetite por parte dos bancos para se envolver neste género de projetos, acho que sim, claramente, e não só por parte dos bancos, como também por parte de investidores de mercado, e aí quer em termos de investidores de equities como de dívida. E isso aí tem-se visto. Primeiro, há muitos bancos que já têm um compromisso de, em 2025 ou em 2030, tomar em balanço ou intermediar X bilhões de euros de emissões verdes ou ESG linked. Isso aí começa a haver. O BPI e o CaixaBank neste momento ainda não têm, mas provavelmente a muito curto prazo terão um compromisso, uma meta específica de quanto é que querem tomar. O que se vê também é que investidores de mercado, investidores de obrigações e de ações, cada vez mais já têm critérios, não só ao haver a criação de fundos que são efetivamente fundos ESG, por isso só investem em empresas que tenham determinado rating ESG, mas também, mesmo os que não são, muitas vezes já põem completamente de parte ações que não cumprem determinados critérios. E esses critérios não têm que ser, pronto, uma vez mais, não é as empresas puramente renováveis, é muitas coisas para evitar investir em empresas que têm e possivelmente a utilização de mão de obra barata ou que têm possivelmente ligações por isso aí já existe cada vez mais. E por isso as empresas
vão cada vez mais, para chegar a esse mundo elegível de investidores e de bancos que queiram tomar a dívida, vão cada vez mais ter que ir por esse lugar. Por isso eu acho que claramente sim, vai haver vontade e interesse dos bancos para apoiar bons projetos, que é o crítico, como é óbvio, bons projetos com essa vertente e esse link, porque acho que os bancos também, ao assumirem este próprio compromisso, eles próprios sabem que têm uma responsabilidade grande de não vão determinar o que é que as empresas vão fazer, mas vão poder orientar, porque ao serem eles que prestam também o financiamento, vão poder também ter um papel preponderante e tentar orientar por onde é que vai esse investimento. E, obviamente, fomentando mais investimento que tenha esse impacto social ou environmental ou governance positivo, obviamente as empresas também vão mais por aí. Claro. Ana, Luís, muito obrigado por terem aceito o nosso convite, assim também muito obrigado por nos ter acompanhado para debater um tema tão atual que afetará o nosso futuro imediato e ditará seguramente o nosso futuro coletivo.